Irmãos e irmãs, cada vez que nos reunimos para celebrar a Eucaristia, renovamos a aliança selada pelo sangue de Jesus, o templo vivo do Pai. A liturgia de hoje nos coloca diante do Senhor, que nos pede um culto perfeito, nascido da sinceridade do coração e fonte de todo bem, especialmente de serviço generoso aos irmãos e irmãs. Canto da procissão de entrada número 48. Eu era ovelha desgarrada e sem pastor, não mais vivia no aconchego de meu Deus, mas o Senhor não me deixou sem seu amor. Então voltei e vi brilhar os sonhos meus. A ti, meu Deus, voltei, e na alegria teus caminhos vou trilhar. Teu amor encontrei, e com teu povo venho agora te louvar. Eu tinha tudo pra viver e ser feliz, mas outra vida fui buscar longe de Deus. Porém o Pai no seu amor sempre me quis. Então voltei e vi brilhar os sonhos meus. A ti, meu Deus, voltei, e na alegria teus caminhos vou trilhar. Teu amor encontrei, e com teu povo venho agora te louvar. A minha herança no pecado eu dissipei, meu coração não mais usava no meu Deus, mas o perdão do meu Senhor eu encontrei. Então voltei e vi brilhar os sonhos meus. A ti, meu Deus, voltei, e na alegria teus caminhos vou trilhar. Teu amor encontrei, e com teu povo venho agora te louvar. Eu era ovelha desgarrada e sem pastor, não mais vivia no aconchego de meu Deus, mas o Senhor não me deixou sem seu amor. Então voltei e vi brilhar os sonhos meus. A ti, meu Deus, voltei, e na alegria teus caminhos vou trilhar. Teu amor encontrei, e com teu povo venho agora te louvar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, Amém. a graça e a paz de Deus nosso Pai, e de Jesus Cristo nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamo-nos todos pecadores e perdoemo-nos mutuamente do fundo do coração. Senhor, que na água e no Espírito nos regenerastes à vossa imagem, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que enviais o vosso Espírito para criar em nós um coração novo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que nos tornastes participantes do vosso corpo e do vosso sangue, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Deus pronunciou todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito e da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará sem castigo quem pronunciar seu nome em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos na terra que o Senhor teu Deus te dará. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Palavra do Senhor. Senhor, tens palavras de vida eterna. Senhor, tens palavras de vida eterna. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Senhor, tens palavras de vida eterna. Os preceitos do Senhor são preciosos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Senhor, tens palavras de vida eterna. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Senhor, tens palavras de vida eterna, mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel,
dos povos. Senhor, tens palavras de vida eterna. Senhor, tens palavras de vida eterna. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Mas para que os são chamados, tanto judeus como gregos, esse Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus, pois o que é dito em insensatez de Deus é mais sábio que os homens, e o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glória e louvor a vós, ó Cristo. 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 Tanto Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único. Todo aquele que crer nele há de ter a vida eterna. Glória e louvor a vós, ó Cristo. 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por sua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava,
muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois conhecia a todos, e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Permaneçam em pé para receber a bênção. Caríssimos irmãos e irmãs que estão participando desta missa, seja aqui na Catedral Diocesana, sejam aqui aqueles também que nos acompanham pela Rádio Luz e Alegria e pela FWTV. Nós estamos vivendo o tempo da Quaresma, estamos atravessando o deserto quaresmal, tempo no qual nós estamos nos preparando imediatamente para a celebração da Páscoa, que se aproxima, mais algumas semanas, e já teremos a Semana Santa e a celebração do Tríduo Pascal. Mas também a Quaresma, ela nos ajuda a viver o deserto da nossa vida, da nossa existência aqui nesta terra. Ela nos prepara para a terra prometida do céu, para celebrar a Páscoa eterna junto de Deus no céu. Cada Quaresma é um passo que nós damos em direção à vida eterna, em direção ao encontro definitivo com Deus. E a conversão que a Quaresma nos indica, ela não é para um tempo, para alguns momentos do ano, mas é para que nós possamos de verdade orientar a nossa vida, a nossa existência para Deus. E a palavra de Deus que nós ouvimos neste tempo quaresmal quer ser para nós uma ajuda. É Deus nos falando porque Ele nos ama e porque Ele quer o bem para a nossa vida. A palavra de Deus nunca é uma palavra para o mal, mesmo quando ela é uma palavra dura de correção. A intenção de Deus não é que nós nos condenemos ou que sejamos condenados, mas Deus quer sempre nos salvar. E nós ouvimos a liturgia de hoje, na liturgia da palavra, as leituras bíblicas deste terceiro domingo. A primeira leitura do livro do Êxodo, que é o livro que relata a saída do povo do Egito, do povo judeu do Egito, em direção à terra prometida. Os anos que aquele povo passou no deserto, os 40 anos, digamos assim, de Quaresma, do povo hebreu, um povo de coração fechado, de cabeça dura, que nunca se abria para obedecer a Deus. E Deus, como nós escutamos nesta leitura, avisa este povo de duas realidades. A primeira, o risco da idolatria, o risco da adoração dos falsos deuses. Nós sabemos que quando Moisés subiu ao Monte Horebe para receber a lei de Deus, quando ele voltou, encontrou o povo hebreu adorando o bezerro de ouro, um ídolo. E por isso Deus, nessa leitura, proíbe a construção, a edificação dos ídolos. O que é um ídolo? Porque nós, nas nossas igrejas, nós temos as imagens sagradas, e muitos irmãos nossos de outras crenças até nos acusam de idolatria, que nós temos imagens, que adoramos imagem. Isso na verdade é uma ignorância.
Primeiro, em relação ao que é um ídolo, o que é idolatria. E segundo, uma ignorância também daquilo e do valor que nós damos às imagens sagradas. O próprio Deus manda fazer imagens. Por exemplo, quando o povo está no deserto e é picado por aquelas serpentes venenosas, Deus manda fazer uma serpente de bronze, e quem olhasse para aquela serpente ficaria curado do veneno. E depois, na Arca da Aliança, Deus também determina que a arca deve ter as imagens de 4 anjos sobre a arca. E no templo de Jerusalém havia muitas pinturas dos anjos e das realidades deste mundo que Deus mandava fazer. Não é isto que se refere à proibição das imagens e da idolatria. Na mentalidade antiga, o ídolo era um Deus. E quando se fazia a imagem de um determinado Deus, a crença daqueles povos pagãos dizia assim, que aquele Deus era obrigado a morar na imagem. Por isso o povo fazia aquelas imagens, os pagãos, e quando eles iam na guerra lutar contra outros povos, eles levavam a imagem do seu ídolo, porque eles acreditavam que o ídolo estava ali contido naquela imagem. E Deus proíbe isto, porque isto é uma mentalidade pagã. O nosso Deus não fica preso numa imagem, não está retido numa estátua. Nosso Deus é o Deus do mundo inteiro, Ele não cabe em nada que seja humano, feito pelas mãos dos homens. Então, para que Israel não perdesse a sua fé no Deus vivo e verdadeiro, Deus proíbe a edificação dos ídolos. As nossas imagens, nós que somos católicos, temos as imagens nas igrejas, todos nós sabemos disso, ninguém precisa dizer isso para nós. Nós sabemos que Santo Antônio, nós temos a imagem dele aqui, que ele não está nessa imagem, é lógico, é uma representação, para nos lembrar, e não nos lembrar de Santo Antônio como tal, mas nos lembrar de como ele viveu na sua vida a fidelidade a Deus, para mostrar para nós que é possível, assim como foi possível para ele, é também possível para nós, sermos fiéis a Deus, e sermos pessoas como Deus quer. Da mesma forma que em casa nós temos fotografias, agora passou um pouco a moda da fotografia, todo mundo tem fotografia no celular, não é? Mas antigamente os mais antigos punham lá as fotografias na parede dos antepassados, e nós sabemos que eles não estão ali, é uma representação, é uma figura, mas é para recordar, às vezes, pessoas boas, pessoas que nos ajudaram muito. E a segunda coisa que Deus entrega para aquele povo é o decálogo, a lei, como nós escutamos na primeira leitura, que na verdade é uma lei natural, não é uma lei religiosa. Não matar, não roubar, não caluniar o irmão, inventando mentiras e falsas coisas dos irmãos para prejudicar. Isso não é só para quem é cristão, isso é uma coisa humana, em todas as culturas, em todas as realidades humanas. O ser humano sabe naturalmente que cobiçar as coisas dos outros não é uma coisa boa, não é uma coisa certa. Então Deus entrega aquela lei como que para lembrar ao seu povo a necessidade de ser fiel naquilo que é o mais humano, naquilo que é a essência do ser humano, que não é só não fazer o mal para os outros. Nós muitas vezes achamos que ser cristão é não fazer mal. Isso é muito pouco. O cristão não só não faz o mal, deveria não fazer o mal, mas ele tem que fazer o bem, tem que ser bom. Há muita gente ruim hoje, que não faz o mal
para os outros diretamente, mas também não se preocupa com ninguém, não dá atenção para ninguém, além daqueles que são ruins, porque procuram fazer o mal, procuram prejudicar os outros. Isso é ser ruim. A palavra de Deus, portanto, neste domingo nos ensina esses mandamentos da lei divina como uma mensagem humana de salvação, de obediência a Deus nosso Pai. Depois da segunda leitura, há uma mudança de qualidade naquilo que Deus nos ensina. E esta mudança de qualidade é exatamente a obediência a Deus, mas com o Espírito que Jesus vem nos ensinar, com o Espírito que Jesus trouxe para nós. E qual é este Espírito que Jesus nos trouxe? É, antes de tudo, loucura para o mundo. Hoje, irmão, irmã querida e querido que me escuta, que me ouve, hoje você ser cristão e você se esforçar por ser cristão é como que dar a você mesmo um atestado de loucura. O mundo de hoje não só abandonou a Deus, não só se desvinculou da lei de Deus, mas além disso, acha que a lei de Deus está errada, acha que o que Deus ensina por meio de Jesus Cristo não está certo. Ou seja, o quadro de reversão de valores é profundo. E por isso ser cristão hoje, você entende o que eu quero dizer? Você ser uma pessoa que fundamenta a tua vida na fé, no amor, na caridade, no respeito pelo próximo, na luta contra o pecado, contra o mal, que tenta nos enredar, que tenta nos prender nas amarras do egoísmo, da sensualidade, do poder humano, da busca desenfreada do poder, do dinheiro, do ter. Quem não vive assim é considerado um anormal. Nós mudamos. O mundo de hoje nos fez mudar de uma mentalidade na qual todos eram cristãos e todos tinham valores, para um mundo que não tem mais valor nenhum. E quem procura viver os valores do Evangelho é acusado de fanático, de exagerado. Ou seja, querem de nós um cristianismo amolecido, um cristianismo que se mistura com a mentalidade do mundo. Aquilo que todo mundo faz, nós também seríamos considerados bons se fôssemos iguais aos demais. O que a palavra de Deus nos ensina, nós não somos contra ninguém e nem contra nada. Nós somos chamados a viver o Evangelho, a palavra de Cristo. E isso é loucura, é o que São Paulo diz na segunda leitura. E o exemplo que nosso Senhor nos dá no Evangelho de hoje, Jesus que se revolta contra aquele comércio que existia no templo. Jesus pega um chicote e sai derrubando as bancas que vendiam animais, que faziam negócio dentro do templo para manter o culto. Jesus sai bravo e destruindo tudo aquilo, derrubando tudo aquilo. Na verdade, este zelo de Jesus com o templo tem muito a dizer para nós, porque nós somos o templo vivo do Espírito Santo. Claro que nós temos que aprender, graças a Deus, aqui pelo menos na nossa diocese, isso não é uma grande dificuldade. Eu venho, por exemplo, de São Paulo, levei anos como pároco para conseguir que antes da missa o pessoal ficasse quieto na igreja, não ficasse conversando, batendo papo em voz alta. Aquilo
chamava a atenção. A gente entrava na igreja, parecia que estava no mercado. O pessoal falava alto, ria e chamava um ou outro, e para cá, para lá. Foram anos tentando explicar para as pessoas que a igreja é um lugar sagrado, que nós temos que ter respeito por ele. Enfim, mas o evangelho de hoje é mais profundo do que isso. Não se prende somente na maneira de se portar na igreja, na chamada boa educação na igreja. É mais do que isso. Ensina a que nós não permitamos, no templo que somos nós, no templo vivo que somos nós, que nós não permitamos que entre ali coisas que desagradam a Deus, coisas que ofendem a Deus. A Quaresma é este tempo no qual nós somos chamados a expulsar para fora do templo vivo de Deus que somos nós, aquilo que tira a atenção de Deus, aquilo que nos desvia do caminho de Deus. Por isso este tempo é um tempo santo, principalmente de revisão de vida, de olhar para nós mesmos, de buscar no sacramento da confissão o perdão dos nossos pecados e expulsar para fora da nossa alma aquilo que nos afasta, aquilo que nos tira do amor de Deus, este amor vivo em nós por meio de Jesus Cristo. Penso que nós podemos nesta missa de hoje pedir isto a Deus, esta graça, celebrando o domingo, que nós possamos, escutando a palavra de Deus também, ter a coragem de acolher amorosamente a sua lei, de não ter medo do que os outros dizem de nós, pela nossa fidelidade a Cristo, e de termos o nosso interior, este templo onde Deus vive, este templo adequado, de acordo com aquilo que Deus espera de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, adoremos a Deus com toda a nossa alma e oremos com os outros cristãos, pela igreja, pelo mundo e por nós próprios. E depois de cada prece digamos: Salvador do mundo, salvai-nos. Salvador do mundo, salvai-nos. Pela Santa Igreja, pelo Papa Francisco e pelos bispos, para que falem de Cristo, o Salvador crucificado, e anunciem a redenção que vem da cruz, oremos, irmãos. Salvador do mundo, salvai-nos. Pelos servidores da paz e da justiça, para que sejam honestos, imparciais e verdadeiros, e trabalhem pelo bem dos cidadãos, oremos, irmãos. Salvador do mundo, salvai-nos. Pelos cristãos do mundo inteiro e pelos judeus, para que adorem de coração sincero ao Deus único e façam dos mandamentos a sua lei, oremos, irmãos. Salvador do mundo, salvai-nos. Pelos homens e mulheres de toda a terra, para que não matem, não roubem e não mintam. Honrem aos pais, amem o próximo e sejam justos, oremos, irmãos. Salvador do mundo, salvai-nos.
por todos nós e pela nossa comunidade, para que a atitude que Jesus tomou no templo nos recorde que a casa de Deus é de oração. Oremos, irmãos. Salvador do mundo, salvai-nos. Rezemos juntos a oração pelas vocações. Jesus, Mestre divino, que chamaste os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos e leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Senhor nosso Deus, que nos reunistes nesta casa da igreja para escutar e acolher a vossa palavra, fazei de nós pedras vivas do templo novo que é o vosso Filho, por Cristo nosso Senhor. Amém. Canto da apresentação das oferendas 202. Coração também.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus de bondade, concedei-nos por este sacrifício, que pedindo perdão de nossos pecados, saibamos perdoar a nossos semelhantes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Vós concedeis aos cristãos esperar com alegria a cada ano a festa da Páscoa. De coração purificado, entregues à oração e à prática do amor fraterno, preparamo-nos para celebrar os mistérios pascais que nos deram vida nova e nos tornaram filhas e filhos vossos. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto
em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, comigo, vosso indigno servo, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, como a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz.
Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Canto da procissão da comunhão, número 65.
que vão sem cuidar, mas se mostra em quem não se contém, se aproxima e procura o melhor para o irmão agredido que viu no chão. Sim, Senhor, nossas mãos vão plantar o teu reino, o teu pão vai nos dar, teu vigor, tua paz. O meu reino não pode aceitar quem se julga maior que os demais por cumprir os preceitos da lei, um a um. A humildade de quem vai além e se empenha e procura o perdão é o terreno onde pode brotar a paz. Sim, Senhor, nossas mãos vai plantar o teu reino, o teu pão vai nos dar, teu vigor, tua Vamos cantar, bem longe o amor, cheias de amor, dos corações, em todo rancor, já se desfaz, quando Cristo, amor primeiro, se doou, dando-nos sua vida, nos salvou. Vamos juntar as vozes em louvor ao Altíssimo nosso Senhor. Que seja um supremo ideal, puro amor, sem todo mortal, ele veio salvar, se amará, sofrer e o amor entre os irmãos, está o Senhor, alegria e a já brilha o sol, clareando, cantando esta chama de Oremos. Ó Deus, tendo recebido o penhor do vosso mistério celeste e já saciados na terra com o pão do céu, nós vos pedimos a graça de manifestar em nossa vida o que o sacramento realizou em nós.
Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos agora receber a bênção final da missa de hoje. Somente eu queria, assim, como dei algumas vezes o aviso sobre a saúde do Padre Hélio Welter. Então o Padre Hélio, nestas últimas semanas, teve assim uma recuperação. Então ele saiu já do coma, ele estava em coma induzido, saiu do coma. Os rins estão funcionando, pouco a pouco, mas já estão funcionando. E também a bactéria que ele adquiriu no hospital ali com essa cirurgia já foi debelada, ele não tem mais essa bactéria. Seja um grande passo então para que ele brevemente possa deixar o hospital. Ele ainda está assim um pouco, não sabe bem as coisas, quem ele é, ainda não tem assim uma clareza, além do que ele tem uma traqueotomia, então ele não pode falar. Mas logo também essa função da respiração, segundo os médicos, logo estará restabelecida. Eu continuo pedindo a oração de todos vocês por ele, para que nós possamos tê-lo o mais breve possível de volta ao nosso meio. A oração é muito importante, eu tenho certeza que foi a nossa oração quem trouxe de volta o Padre Hélio, que já estava assim, já à beira da morte mesmo, não tinha mais nenhum tipo de esperança humana. Então Deus, com a nossa oração, com o nosso pedido, Deus pode de verdade reverter esse quadro, tenho certeza disso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao Filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma boa noite, uma boa semana a todos.